E ali, quando eu voltei para Jesus mesmo, eu tive uma inquietação sobre aonde eu ia ficar. Eu me conectei com uma igreja, eu me apaixonei pela pregação da palavra, me apaixonei pelo ministério de jovens. Então eu me vi assim, dificilmente eu vi uma pregação que eu não me imaginasse pregando aquele texto. Isso é muito louco. Então assim, eu não sabia muita coisa, mas eu sabia que eu amava jovens, eu me empolgava com isso, eu queria estar nesse ambiente. Eu não estava ali apenas assim, eu estou me alimentando. Eu curto demais o que esse cara está fazendo. Se algum dia eu fizer alguma coisa para Deus, eu quero fazer isso aí, ó. Quero cuidar de juventude, eu quero trabalhar a santidade nos relacionamentos, eu quero trabalhar assim a intensidade da experiência com Deus, porque a gente se perde muito nessa intensidade da juventude com outras experiências e está tudo aqui. Sim. E aí aconteceu mais algumas coisas, né? Então foi o despertamento do chamado. 6 meses depois eu fui convidado para pregar pela primeira vez, porque a minha transformação pessoal estimulou um convite para dar um testemunho que virou uma pregação que era para adolescentes. Então, assim, Deus criou as oportunidades. E outra coisa foi, assim, simplesmente estando disponível. Isso. Disponível. Sabe aquela... você preparar aquela sala, você arrastar a cadeira, você colocar o papel, a gelatina na frente do holofote, porque não tinha LED, né? O que precisava, eu estava ali. Faz os PowerPoints para mim. Na época o PowerPoint era era a coisa mais inovadora que existia numa pregação, né? Com PowerPoint, e para as reuniões, que eu nem sabia do que era, o pastor... Eu lembro de um dia no banheiro da igreja, um pastor me parou e falou, cara, me falaram que você é designer e tal, você faz uma marca para nossa rede? Eu falo, claro. Ele leu um livro lá, eu lembro que ele leu um livro do Hernandes Dias Lopes, Piedade e Paixão, ele colocou o nome da rede dele, Piedade e Paixão, pastor Roberto. Legal. Falei, cara, conta comigo. Eu entreguei aquele negócio para ele rapidamente, que eu me empolguei com isso, porque eu estava disponível, não é? Tem gente que fala assim, não, meu chamado é para pregar, então quando tiver um púlpito para mim, né, quando eu tiver me qualificado o suficiente, conta comigo. Aí né? Você me chama. Né? A sala, nome na porta, quando computador. Vocês descobrirem verdadeiro talento. Tô aqui para, né? Eu sei tocar, mas né, não é isso que eu quero. E aí eu apresentei, e aquele pastor olhou e ele ministrou na minha vida. Ele falou assim, você sabe que você vai ser pastor? Uau. Eu já... Né? Piedade e paixão já veio com força ali, né? E me abençoou muito, né? Aí eu me lembro assim, eu quebrei a perna, aí eu não consegui ir naquela igreja, fui na igreja do meu pai. E ali me doeu muito o coração, porque eu vi um grupo de jovens adolescentes perdidos num bairro que tinha tráfico, meninos ameaçados de morte, e a galera ia na igreja, mas eu via que ali não tinha algo com Deus, e aquela igreja não era uma igreja que se conectava com uma nova geração, e eu não consegui ver aquilo ir embora. Deus me levou para lá, eu estava disponível para isso, né? Deus me levou para lá, e ali aconteceu muita coisa. Assim, foi uma experiência para curar o meu coração com relação àquela experiência religiosa do passado e para despertar o meu chamado também. Sim. E aí eu me lembro assim que eu assumi, um traficante matou um adolescente. Meu Deus. E ele ameaçou 20 meninos de morte. E esses 20 meninos da igreja? Não, era do bairro. Ah, tá, do bairro. Mas era amigo dos meninos da igreja. Então o que eles fizeram? Eles foram tudo para a igreja. Uau. E nós fizemos uma campanha, eu lembro de raspar a cabeça, andar descalço e trazer essa intensidade. Meu Deus. Né? Eu não podia ficar descalço no trabalho, eu ficava descalço só quando eu ia para a igreja, mas era o meu voto, né? E eu raspei ali o cabelo e a gente falou, nenhum desses meninos vão ser assassinados. E o irmão dele era policial, o cara era traficante, foi morto. Ele foi lá e matou um adolescente que fez parte da conspiração e ameaçou todo mundo que estava envolvido. E aí nenhum dos meninos morreram. Eles estavam todos nas nossas células. E aí, assim, eu não sabia pregar, cara. Eu nunca tinha feito teologia. E o que eu fazia? Aquele cara que eu admirava de ver ele pregar, eu pegava a pregação dele e pregava lá na minha igreja. Eu estava disponível, eu não tinha a qualificação. E aí, Deus foi me colocando. Então, a disponibilidade para fazer o que estava disponível para ser feito, aonde estava, de acordo com as minhas referências, de acordo com as minhas oportunidades. Então, era a igreja do meu pai, era a marca do meu pastor, era o PowerPoint, era a cadeira, era para fazer o que era para ser feito. Eu ficava no estacionamento. A disponibilidade foi me conduzindo cada vez mais para o meu chamado, até que eu estava disponível para uma viagem que outro pastor não estava disponível.
E eu entrei no dia da viagem, para fazer uma viagem para o Rio de Janeiro, conheci o pastor Carlito, fui para a oficina dele, enchi ele de perguntas, aconteceu uma conexão do céu, e aí a igreja passava por um momento que precisava de um designer e de um pastor de jovens. Né? Uma luva. E aí, assim, eu comecei a trabalhar, virei primeiro designer e depois virei. Então, eu fui voluntário. No primeiro culto de jovens, eu estava lá. Enquanto todos os meus amigos foram comer pizza, eu fui lá para o culto de jovens para fazer o que estava ali para ser feito. E me conectei com aquele pastor. 6 meses depois estava pregando pela primeira vez por uma questão de circunstância também, porque todos os pastores estavam de férias, porque, né, o pastor ia voltar para pregar da praia, ele ficou trancado no engarrafamento da praia, falou, Marcos, prega aí hoje, né? E ele, né, eu fui lá e é disponibilidade mesmo, né? Então primeiro teve a paixão, teve a experiência com Deus, a disponibilidade e as experiências de vida mesmo que me conduziram para esse propósito. O pastor falou assim para mim, existe uma resposta, existe uma pergunta no céu que só a terra pode responder, né? A quem enviarei, quem irá por nós? E a gente tem que ter essa ousadia de Isaías de ficar pulando, né? Tem um avivalista aqui, que né? fala assim, né? Que quem está clamando, revela-te a mim, tem que estar disposto a dizer, envia-me a mim. Muito bom. Porque senão, né? Muito bom. Cara, isso é demais. E 2 coisas que você falou que é muito claro para apontar para o propósito. Primeiro, você falou, né? Eu admirava pessoas pregando e eu ouvi e pensava, poxa, eu pregaria assim ou eu faria assado e tal. O que eu percebo é que as pessoas que a gente admira apontam para o nosso propósito. Né? Exatamente. Tem um rapaz que veio aqui na igreja, o Vitor. Um abraço, Vitor. O Vitor veio aqui na igreja e aí ele... falou, cara, eu admiro muito, sigo todas as coisas. Falei, que legal, o que você faz, Vitor? Eu sou designer, eu cuido da mídia da igreja, começando a pregar e tem um movimento online. Falei, você é eu, né? Assim, né? Por quê? Por que o Vitor me admira? Não é porque eu acho que ele admira o Douglas, né? Mas ele admira o que Deus vai fazer com ele no futuro. Uau. Ele tá se vendo. Sensacional. Entendeu? Por que ele me admira e tantos outros homens e mulheres de Deus não chamam tanto a atenção dele? Porque aqui não é de Deus? Não. É porque aponta pro propósito dele, o que ele tá vendo na minha vida. Entendeu? E por que outros não me admiram? Como admiram outros líderes e outras pessoas? Porque aquilo aponta pro propósito dela. Então, presta atenção em quem você admira, que tem muito a ver com o seu propósito. E segundo, você vê uma necessidade, né? Te queimou o coração quando você viu aquilo. Talvez a música não era boa. E você nem reparou nisso. Talvez o Ministério Infantil não era bom. Você nem reparou nisso. Talvez outra coisa não era... A arquitetura não era boa. Você nem reparou. Você reparou que os jovens estavam frios, os adolescentes estavam distantes. Então, isso que te incomoda, né? Alguém perguntou assim, Douglas... E era aquela típica igreja, da cortina no fundo. Exato. Você não dia você descreveu numa pregação, né? Você vai voltar lá, vai ver aquela cortina, aquele altar, aquelas cadeiras do púlpito, e você fala, né? Era aquela igreja. Exato. E, cara... Se eu puder falar, assim, fala. foi quem eu admirava, as minhas paixões, foi as minhas dores, porque quando eu vi aqueles meninos perdidos, eu fui aquele menino daquela igreja perdido. Sim, seu testemunho. As minhas dores, Muito bom. como eu sofri, como eu feri pessoas em relacionamentos errados, né? E eu queria ser resposta para aquilo ali também, né? Como depois veio a necessidade, depois da necessidade veio o processo. A necessidade aliada à disponibilidade, né? A disponibilidade, o processo, porque assim, quando eu me conectei, cada lugar teve uma escola. A escola quando eu voltei para a igreja do meu pai e quando eu me conectei com ele, foi a escola da paternidade, foi a escola de superar, né, os meus traumas, as minhas dores. Quando eu me conectei com o pastor Carlito, foi uma escola definidora de futuro. Muito bom. Né, que me afinou, que me afiou, que me poliu. E aí eu admirava ali como que uma igreja pode ser tão bíblica, como que ele pode pregar com tanta unção, mas de forma tão prática. Como que essa igreja pode ter tantas frentes, empoderar tantas pessoas. E aquilo foi me refinando e os processos foram acontecendo, as arestas foram sendo... Porque tem gente que tem tudo isso, mas não sobrevive a assim, se a aresta for a parada,
se um feedback ele for lixar, dado, se uma espera for longa, ele não sobrevive. Entendi. Né? Então, e é isso que vai te derramar mais unção e autoridade. Né? É isso que vai desenvolver o seu senso de comunidade, precisando ser mais um líder centrado em si mesmo. O mundo não precisa de mais um líder orgulhoso, vaidoso, centrado em si mesmo. E o senso de comunidade vai refinar isso também. Então, acho que tem essas chaves que me conectaram com o meu propósito. Me empolguei, você falou também, me fez lembrar de mais coisas. Muito bom. Cara,